Fala galera, hoje é o dia dos reacts, hein? Porque olha, esse podcast aqui é maravilhoso, hein? Se inscreva lá no Comunidade Novo Tempo JP. Eu tenho acompanhado recentemente esse podcast e nossa, como é proveitoso. E que contribuição positiva que eles fizeram falando sobre toda essa questão aí do que aconteceu entre o André Valadão e a Igreja Adventista. Talvez vocês nem estão aguentando mais ouvir sobre isso, né? Mas só que não poderia deixar de fazer um pequeno react aqui de alguns minutos do podcast. Quem quiser assistir o podcast inteiro, eu recomendo esse canal Comunidade Novo Tempo JP. São feras, hein? Eu desejo vida longa ao podcast Comunidade Novo Tempo JP. Vamos começar então? Isso é tão covarde, mas era para eu ter dito, mas o senhor não está aqui, o senhor não é pago para falar a sua posição, o senhor é pago para falar a posição oficial da igreja, e não contrário a ela. Mas ficou claro para as pessoas que estavam presentes que a posição oficial da igreja não era aquela que eu estava dizendo. Então, esse pastor, outros irmãos que fazem sermões, que eu já vi, há muito tempo que eu não vejo isso, mas já vi, fazendo sermão baseado em textos de Ellen White, esses irmãos dão margem, dão brecha para as pessoas estarem criticando. Chega uma visita e vê uma pessoa falando uma coisa daquela, um líder, falando uma coisa daquela, vai pensar o quê? Que é coisa de seita mesmo, que é coisa de... Então, assim, é esse outro lado da moeda, né? Que às vezes a gente tem essa meia-culpa de que as pessoas nos considerem uma seita. E eu mesmo já me coloquei no lugar de visitas quando eu fui em certas igrejas que falaram cada coisa absurda lá no púlpito. E eu sei que os púlpitos da igreja precisam de uma reforma muito grande, porque é lamentável que as pessoas andam pregando lá na frente e a igreja dizendo amém. E eu olho aquilo, eu olho pro lado assim e falo, cara, mas sou eu que tô percebendo isso? Aquilo me incomoda profundamente. Né? Então, assim, por exemplo, uma vez eu fui cantar numa igreja e a pregação da moça consistiu em ler só o texto de Ellen White o sermão inteiro. Mal comentava. Né? Eu acho que ela deram pra ela ali o capítulo que ela deveria pregar sobre. Estava fazendo uma série do grande conflito. Em cada domingo eles pregavam um capítulo do grande conflito. Pelo que eu entendi ali no contexto. E a moça, ela leu do início ao fim ali a parte que era para ela pregar. Pouco comentário, eu acho que nem estudou o livro para piorar, né? E assim, aí eu fiquei pensando, nossa, se um visitante pisar aqui na igreja, o que será que ele vai pensar? Ele vai realmente ter a ideia de que a igreja coloca ele até acima da Bíblia, porque nem sequer, se eu não me engano, não foi citado nenhum texto bíblico. Teve questões também, em outro sermão que eu ouvi, que o cara ele usou ali, né, para que a gente apresente o nosso corpo vivo, santo, agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. E ele tirou daquele texto a ideia de que não pode usar camisa de futebol, que é pecado, sendo que o texto, não tem nada a ver com isso. Você praticamente tem que torturar. Agora não é tortura mais de texto. Eu costumo dizer que é estupro de texto. Para ficar bem claro o que eles estão fazendo com a Bíblia. É uma linguagem forte, mas é o que tem acontecido. É triste ver que eles vão falar um pouco sobre isso aí mais pra frente, mas é triste ver como tá os púlpitos, sabe? A pobreza de Bíblia, você não vê Bíblia, você vê muita experiência pessoal, você vê gente de anos de igreja, sabe? Que fica citando mais Ellen White que a Bíblia. Ou quando cita a Bíblia. Cada absurdo que eu já ouvi, e eu não me considero um excelente pregador, não. Eu tô caminhando ainda nisso. Mas eu tenho tentado caminhar nessa direção. Inclusive, eu comprei um livro do Davi Boichat sobre sermão expositivo. Eu tenho certeza que é bom porque eu já vi ele falando um pouco sobre. E eu tenho quase certeza, assim, eu só não vou dizer que tenho certeza porque eu não li o livro, mas eu tô com uma expectativa muito alta de que esse livro vai me ajudar muito aí no meu, no meu desenvolvimento até pra melhorar. A gente sempre tem que fazer o melhor pra Deus, né? A gente pode estacionar. que se acha melhor, se acha superior. E quem é que pode julgar uma pessoa que vai se sentir ofendida com algo desse tipo? Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. E olha que isso aqui é questão de uma pessoa. Que eu vi, que eu espero que experimentei. Brasil afora, mundo afora, acontece. Então, mas assim, isso é coisa que acontece na teologia, nas igrejas locais, nos púlpitos locais, às vezes até em livros. Por exemplo, a gente estava conversando aqui agora que, por exemplo, você precisa saber, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, o que é teologia oficial da igreja. Teologia oficial da igreja, estritamente falando, é aquilo que é sentado, debatido e votado em assembleia da Associação Geral. Por exemplo, esse livro aqui, Declarações da Igreja, é um livro repleto de votos variados sobre aborto, sobre assédio sexual, homossexualidade, clonagem e muitos outros assuntos. Isso aqui é oficial. E tem aqueles materiais que a gente poderia dizer assim que são semi-oficiais, porque foi escrito, foi produzido pela Assembleia da Associação Geral, foi produzido pelos teólogos da Associação Geral, pelo Instituto Bíblico da Associação Geral, como por exemplo o Tratado de Teologia Adventista, Teologia do Remanescente. Não foi votado, mas então a gente poderia dizer que é semi-oficial, porque se você encontrar uma heresia num desses livros, realmente é algo muito complicado. Então quer dizer que oficial da igreja é aquilo que é votado em assembleia da Associação Geral, né, quando são enviados delegados do mundo inteiro
para votar algum ponto, e isso é que é oficial da igreja. Uhum. Onde é que a gente encontra isso, além do declaração da igreja, onde é que tem mais votos da igreja, as crenças adventistas, onde é que o pessoal pode encontrar isso? Pronto, talvez o livro principal, assim, básico, que todo mundo deveria ler antes de falar alguma coisa sobre a igreja adventista, seria o Nisto Cremos. Nesse livro, no começo de cada capítulo, tem uma coisa chamada... como é que é o nome? Esqueci o nomezinho. É um parágrafo inicial, no início de cada capítulo. Uma das crenças fundamentais. Isso, as crenças fundamentais. Essas crenças nesse parágrafo são votadas, é oficial mesmo. E depois, em seguida, vem uma exposição dessa crença oficial, certo? Então, assim, esse livro aqui talvez seria o primeiro que você deveria ler para você conhecer os adventistas. Depois tem outros. Agora, lembrando, esse livro aqui não é apologético, né? Ele não está fazendo uma defesa das críticas feitas lá fora. Ele só faz expor o que a gente pensa. Se você quiser ler defesas, contra-argumentações... Inclusive, eu já prestei vestibular de teologia algumas vezes, eu tive que ler o livro para fazer a prova, né? É um livro muito bom. Muito bom, porque é sempre bom estar revisitando ele para ler, né? Sempre é bom estar relembrando. E são outros materiais. E aí, Bruno, você acha que tem alguma razão de ser? Por que o pessoal critica tanto a gente? Então, é significativamente confuso, né? Porque é o seguinte, quando os críticos, eles apelam a material da revista Adventista, a material da TV Novo Tempo, a material de um site, de um blog, de um perfil de um pastor que é adventista, então a impressão que se passa é que aquele é o pensamento da denominação. E aí quando você vai vou usar essa expressão, no chão da igreja, que vai falar com as pessoas, você vê que o pessoal muitas vezes pensa relativamente daquela forma. Agora, tem um ponto aí que, assim, primeiro esse ponto que Giovanni tocou que é muito importante, assim, todas as denominações passam por isso. Sim. Todas as denominações, elas têm essa ideia. Se você chega numa igreja presbiteriana, dificilmente o pessoal, assim, conhece a Tulip, ou o Catecismo de Westminster, essas coisas que são do credo oficial deles. E eu poderia citar a Batista, Assembleia de Deus, e é muito, muito comum, muito parecido. Essa realidade não é uma realidade somente da Igreja Adventista. Agora, tem um ponto que eu acho que tem que ser dito, porque, veja, de onde é que provém esse conjunto de falsas imagens, sabe? Muitas vezes ele provém do púlpito adventista, tá? E aí tem um problema que é o seguinte, existe um forte anti-intelectualismo dentro da igreja adventista, tem que se reconhecer isso. Exatamente. Pessoas que elas acham que o importante é a prática, a doutrina não serve para nada, aí acham que pregação é aquela pregação que deve falar ao coração e não expor as escrituras. O que importa é a humildade e que, assim, né, é claro, né, o poder do Espírito Santo ele é muito essencial. Mas o Espírito Santo, ele guia a verdade. Mas como a gente vai ter acesso a essa verdade? A gente tem que estudar, né? Ele não vai colocar, esfregar a Bíblia na nossa cara, né? Então, às vezes a gente fica, é o Espírito Santo e tal. Você não precisa ficar estudando tanta besteira. Muito conhecimento é enfado e tal. E usa coisas até fora de contexto para apoiar que não se deve estudar a Bíblia, né? E criticam quem está se aprofundando, achando que a pessoa quer se exibir. Sendo que, na realidade, a pessoa ela só está querendo ter um contato mais profundo com a Escritura. Tirar o melhor dela. Então você vê que tem certos alimentos que se você cozinhar muito, por exemplo, ele perde um pouco da vitamina dele, né? Dependendo do que você faz, fritar, cozinhar, sei lá. E a mesma coisa com o sermão bíblico. Quando você estuda a Bíblia errado, você vai pregar errado. E vai tirar muito das vitaminas, das verdades profundas que o texto quer ensinar. Aí vem sermão fora de contexto, vem balela daqui, balela de lá, e aí fica essa impressão errada. Então existe essa parcela de culpa nos próprios púlpitos da igreja adventista de dar essa munição para os críticos falarem agora. Tem o pessoal doido da última geração lá, né, os perfeccionistas. É engraçado que eu não vi nenhum canal deles aí que eu meio que acompanho às vezes falar nada, sabe por quê? Não tem que falar mesmo, porque eles têm culpa nisso também. Por ficar enfatizando salvação pelas obras, ficar usando o Ellen White como se fosse uma Bíblia 2.0, etc, né? Então, se alguém prega algo que não tem nada a ver com a Bíblia, ela não vê problema nenhum nisso, tal. Mas aí é que tá. Geralmente, quando a pessoa está pregando, ela está ensinando. Você concorda com isso ou não? Concorda que púlpito é um lugar de ensinar ou não? Mas quando alguém está pregando, se está ensinando. E aí eu acho muito curioso, porque quando se levanta assim, olha, é necessário ter uma pregação responsável, é necessário ter cuidado com isso, é justamente para se evitar esse tipo de coisa. E assim, né, como a gente tem a questão da igreja local, o pastor, ele tá em mais de uma igreja e tal, até eles comentaram no podcast aí, ó, quando eu tava ouvindo, não ouvi tudo ainda, tá? Essa parte que eu ouvi, eu gostei muito dessa parte aí. E assim, né, quem deveria entender isso é os líderes locais.
Mas como se os próprios líderes locais, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria não estuda. Como que ele vai avaliar se aquele sermão é bíblico ou não, se ele mesmo tem experiência com a palavra? É isso que a gente vê. Né? É isso que a gente vê. Nossa, um grande pregador, e volte mais vezes, e o cara fala um monte de asneira lá no púlpito. O cara chegou lá e pegou um texto lá, acho que não sei se foi de Josué, Deuteronômio, uma parte dos israelitas ali, indo para a terra prometida, ou entrando. Eu não lembro exatamente o texto que era, mas é o texto que fala que se o povo de Deus obedecesse, comeriam o melhor dessa terra. E o cara pegou esse texto, que é lá do Antigo Testamento, e aplicou dizendo que é para ser vegetariano, que o melhor dessa terra é o vegetarianismo, que o texto implicava isso. Sendo que naquela época o pessoal comia cordeiro, comia um monte de coisa, assim, não era um regime estritamente vegetariano. Então, assim, são coisas fora de contexto que a galera fica assim, acha que o cara é o cara. Acha que o cara tá abafando lá no púlpito, que o cara tem uma mensagem de poder. Mas a gente que está se aprofundando e está conhecendo cada vez mais, ainda tem muito que aprender, a gente percebe que, poxa, é triste de ver. É triste de ver isso. É incômodo demais pra gente ver coisas desse tipo, né? O silêncio da igreja, a passividade com que a igreja recebe aquilo, mostra que os próprios líderes e a própria igreja não têm interesse nenhum em se aprofundar, né? Porque a igreja, ela vai aprender teologia. A questão é saber se ela vai aprender uma boa teologia ou uma má teologia. É se ela vai aprender a teologia oficial da denominação ou a teologia popular que tem por aí. Mas alguma teologia a igreja vai aprender e vai viver com base nela. Algum ensino a igreja vai sistematizar, não sistematizar, né? Mas a igreja vai tomar como verdade e vai viver a partir daquele ensino. Algumas dessas coisas vão acontecer. Por isso que é importante ter responsabilidade nessas coisas, porque é daí que surge grande parte. Então, o cara vai e aponta um sermão, aponta uma palestra, aponta um artigo da revista Adventista, aponta A, B, C, e muitas vezes o crítico está correto, porque aquele ensino é incorreto. Agora, o que o crítico não está correto é dizer que aquela forma é o modo como o adventista pensa. Então, é essa distanciação, né, que existe em outras igrejas e na nossa também. É um abismo muito grande, é o Grand Canyon, às vezes, dependendo da igreja, do que a teologia oficial adventista prega e o que é pregado nos púlpitos por leigos por aí. E até pastores também, né? Infelizmente, tem pastores formados também que pregam cada besteira. Então é um Grand Canyon. Então um crítico, para fazer essa análise, ele precisa entender isso que é Bruno, se não me engano, né? Tá falando. É muito importante isso para se levar em conta para fazer uma crítica ao adventismo em si. Da mesma forma, o adventista completamente incorreto em achar que o púlpito é uma coisa que você não deve se importar muito, não deve prestar atenção, o importante é o coração das pessoas, etc. Sabe, daí surge um monte de problemas. Então, pelo que vocês estão falando aqui, existe uma espécie de abismo entre o que é ensinado oficialmente pelos adventistas do sétimo dia e aquilo que chega às pessoas nas igrejas locais, é isso? Entendi. Isso aí, então em resumo, a gente, para não ficar muito grande, a gente termina o nosso react aqui. Você quer ver o vídeo todo? Vai lá no canal da comunidade Novo Tempo JP e assista mais desse conteúdo maravilhoso aí, racional, equilibrado, né? Eu acho que é o melhor. Quem sou eu para ficar avaliando também qual que é o conteúdo melhor? Nem tenho tanto conhecimento assim. Mas, na minha opinião, de tudo que eu vi até aqui, é um dos conteúdos mais enriquecedores, que é bom tanto para os críticos do adventismo como para os próprios adventistas, né? Então, é maravilhoso. Aí, Giovanni, eu tenho ele no Facebook, sempre postando conteúdos muito bons. E não parem, não. Espero que esse podcast aí tenha sucesso. E eu tô me incomodado porque tem poucos inscritos aí. Bora se inscrever nesse podcast aí, gente, porque, olha, é muito bom. Beleza? Então, inscreva-se também no nosso canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like. E você também que quer o nosso livro Experiências em uma Pandemia, que é experiências que eu vivi com Deus no meio da Covid-19, você pode entrar em contato conosco aí, ou pelo nosso Instagram, ou pelo número de celular comercial que nós vamos deixar nos comentários. Se eu esquecer, vocês me lembrem aí, por favor. E se você quer ajudar o nosso canal a continuar fazendo o nosso trabalho, a gente também vai deixar a chave Pix aí na descrição e no comentário fixado, tá bom? Até mais.